seja, esperava-se que o Messias fosse aquele que viesse trazer as facilidades do mundo, né? Libertar os judeus do jugo do Império Romano, seria aquele guerreiro que viria com o exército, que lutaria, porque os judeus tinham muito, né, aquela coisa de serem o povo escolhido, o povo eleito, né, o único povo protegido pelo Deus, por Jeová e tal. E dentro de todas aquelas tradições que eles tinham, eles tinham uma expectativa muito grande pela vinda do Messias, que tinha sido previsto em vários, né, profecias de vários profetas. Então, quando Jesus chega totalmente diferente, né, ensinando tudo isso que ele veio nos ensinar, a lei de amor, foram poucos que conseguiram realmente seguir. E eu fico pensando, né, mais de 2000 anos depois, ainda são poucos que conseguem seguir. E é normal, gente, que seja assim, porque nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Então é normal que nós tenhamos dificuldades. O importante é que nós tenhamos a disposição de tentarmos, de trazermos, né, para o dia a dia essa luta constante, que na verdade a luta maior é conosco mesmo, não é com o outro, é conosco. É no sentido de nós nos melhorarmos. E exemplos, nós temos muitos exemplos. Nós temos outra obra espírita que é belíssima, que é o livro Boa Nova. O Boa Nova são 30 capítulos, onde Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz diálogos de Jesus com vários personagens. Um que eu gosto muito está no capítulo 8, chamado Bom Ânimo, que fala de um diálogo de Jesus com Bartolomeu, que também é conhecido como Natanael, um dos apóstolos. E Jesus, então, nessa conversa, ele vai indagando de Bartolomeu, né? Por que ele percebia que Bartolomeu tinha um olhar um pouco triste, um pouco reflexivo? E aí Bartolomeu começa a abrir, desabafar com ele, né? E diz a ele que a vida era muito difícil, que quando ele olhava para o mundo, parece que só o mal imperava, era só a corrupção, a maldade, né? A violência. Aí Jesus ouve com toda tranquilidade e fala, mas Bartolomeu, eu já tive ocasião de te falar que o meu reino não é deste mundo. Então é natural que nesse estágio evolutivo nós ainda tenhamos isso, mas a humanidade está caminhando na direção do Pai, né? E Jesus, ele tinha justamente vindo para mostrar esse caminho, para nos ajudar nesse caminho. Aí Bartolomeu, né, começa a falar assim, mas mestre, e quando os negócios nunca vão bem, nada dá certo, né? Tudo é dificuldade. Aí de novo Jesus fala para ele, mas Bartolomeu, o que tem mais valor? As coisas efêmeras aqui do mundo? Ou realmente aquilo que nós estamos aqui colhendo, as verdades espirituais, que são os nossos verdadeiros tesouros? Ou seja, quando a gente estiver vivendo uma situação de escassez, de dificuldade financeira, vamos nos lembrar do seguinte, claro, vamos à luta, vamos buscar, né, reverter, mas não é isso que nós vamos levar conosco. Nós precisamos de pouco. Nós precisamos apenas daquilo que é necessário para vivermos com dignidade, né? E aí segue esse diálogo com Bartolomeu, ele lembra da mãe que havia partido há 3 meses, havia desencarnado, e Jesus o lembra, mas ela não está perdida, ela foi acolhida nos braços do Pai, né? Hoje, nessa situação de desencarnada, ela pode estar muito melhor do que o que ela estava aqui. O fato é que eles têm um diálogo muito bonito, né? Que eu recomendo quem não leu, para que busque, né? A Tânia está me lembrando que ele, né? A família de Bartolomeu não entendia por que ele seguia Jesus. Porque ao final dessa conversa, já era tarde da noite, Bartolomeu então se despede e começa a caminhar de volta para casa. E aí Humberto de Campos conta que ele começa a olhar com outros olhos para tudo que o cercava. Ele começou a observar coisas que ele não via no dia a dia. Ele começou a olhar a água tranquila do Mar da Galileia, né? O lago de Genezaré. Ele começou a olhar para as plantas, para a beleza da noite, do céu, os animais. Ele começou a ser tocado por aquilo tudo. E aí, quando ele chega em casa, já tarde da noite, né? Ele é recebido de forma rude pelo pai, pelos irmãos, que não entendiam por que ele seguia Jesus de Nazaré. E aí, ele pensa, nesse dia ele pensa, eu sou diferente, eu preciso ser diferente, porque eu conheço Jesus, eles não conhecem. Se fosse num outro dia, ele ia brigar, ele ia revidar, ele ia gritar, mas naquele dia especificamente, ele teve essa consciência, a minha conduta tem que ser diferente, porque eu conheço Jesus de Nazaré, eles não conhecem.
Então, ele não revida. E as pessoas todas perceberam, né, nos dias seguintes, nos que se sucederam, a diferença da forma dele de ver a vida, de tratar as pessoas, já com esse olhar de bom ânimo. Porque Jesus nos pede isso, que nós tenhamos esse bom ânimo diante das situações, né? Possamos fazer o melhor, porque nós vamos superar, não tem dificuldade que dure para sempre. E o outro exemplo, né, que me toca muito é o exemplo de Maria de Magdala, que nós sabemos que ela teve uma transformação enorme na vida dela, né? De uma mulher muito rica, que tinha todo o poder sobre a sua vida, de receber quem ela quisesse na casa dela, ela não valorizava as tradições, ela era uma mulher livre. E quando ela conhece Jesus, ela muda completamente a vida, que era uma vida que ela fala que ela tinha sede de amor verdadeiro. Ela tinha muito, mas do ponto de vista da vida material, mas ela não tinha amor. Todos que a procuravam eram interessados no seu corpo, na sua beleza ou nos seus bens. E ela, quando encontra Jesus, ela encontra o caminho do amor. Então, ela deixa aquela vida e ela começa a seguir Jesus. E ela foi uma das que trabalhava para financiar a obra do Mestre, a obra do trabalho, né, dos apóstolos. E tanto é que, embora existam algumas tradições que digam que ela foi uma prostituta, não existe nada realmente que comprove isso. Existe, inclusive, alguns estudos que dizem que foi algo que surgiu de uma confusão que foi feita entre ela e aquela personagem da mulher adúltera, que seria apedrejada, e também uma confusão entre ela e Maria, irmã de Lázaro. Então, é uma personagem muito controversa, que muitas pessoas estudam, mas que não existe um consenso. Mas o que é fato é que em 2016 a Igreja Católica reconheceu que ela foi muito importante, ela foi, além de ser canonizada, santificada, né? Ela é considerada hoje a apóstola dos apóstolos. Então, é muito bonito isso, porque ela teve um papel importantíssimo no ministério de Jesus, né? Naqueles 3 anos em que ele divulgou a Boa Nova pelo mundo. E nós teríamos, claro, outros exemplos de conduta espírita, como Paulo de Tarso, né? Depois que ele deixa de ser Saulo, o perseguidor dos cristãos, e se transforma em Paulo, o maior divulgador do cristianismo nascente. Nós temos o exemplo de Estevão, que nós conhecemos na obra Paulo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, que logo que conheceu Jesus com seus princípios, abraçou de tal forma, né, que foi o primeiro a ser morto em nome de Jesus. Então, nós temos muitos exemplos, depois, mais recentemente, né, ali na Idade Média, Joana d'Arc, nós temos a própria Joana de Cusa, lá da época do Evangelho, nós temos Francisco de Assis, nós temos uma Madre Teresa de Calcutá, nós temos uma Irmã Dulce da Bahia, nós temos um Chico Xavier no Brasil, nós temos um Divaldo Franco. Então, nós temos muitos exemplos de conduta espírita. E o nosso desafio é isso, né? É que nós possamos estar atentos para seguir esses bons exemplos. Um amigo, ele falou comigo assim, eu aprendi, Ivana, que o meu avô me ensinou que se a gente quer ser bom, a gente tem que estar cercado de pessoas melhores do que nós. Então, nesse sentido, né, gente, melhores no sentido de já terem conquistado mais virtudes, de já terem conseguido vencer mais as suas imperfeições, porque nós temos o privilégio de aprendermos com essas pessoas, de vermos na prática aquilo que nós conhecemos na teoria. E o nosso desafio é esse, é colocarmos em prática aquilo que nós já conhecemos na teoria. E se não conhecemos, precisamos estudar e conhecer. Porque se nós somos espíritas, para que nós tenhamos uma conduta espírita, é preciso que nós conheçamos a nossa doutrina.